nossa saudação à comunidade do Grupo Sheila. Queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Este é o segundo episódio desta série, na qual apresentamos a parte quarta de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos estudando o primeiro tema, intitulado Penas e Gozos Terrenos. No episódio anterior, discorremos sobre os seus dois primeiros tópicos, felicidade e infelicidade e perda de pessoas amadas. Vamos prosseguir, a partir deste ponto, analisando as questões relativas às decepções, ingratidão e afeições destruídas. O ser humano é necessariamente gregário, ou seja, necessita de uma vida de coletividade, estabelecendo vínculos de dependência e de afetividade com outros indivíduos. Essas relações são, para ele, causa tanto de satisfação pelos laços de afeto, segurança, auxílio mútuo, educação e aprendizado, expansão da família, oportunidade de trabalho, quanto também são relações que provocam contrariedades, quando ele se vê frustrado em suas relações sociais, dentro ou fora da família consanguínea, por motivos diversos, os quais vamos analisar de acordo com os apontamentos dos espíritos superiores. Então vamos iniciar com a questão 937. Para um homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? A resposta dos espíritos foi a seguinte: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio o foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então nós vemos os espíritos comentando que os ingratos e os infiéis serão mais infelizes do que nós, porque na verdade a lei de causa e efeito, ela exerce a mais perfeita justiça, que é a justiça divina. Mas isso não significa que nós seremos testemunhas do efeito dessa lei, do exercício dessa lei, porque o resultado da aplicação da lei pode ocorrer apenas em reencarnações futuras. Então, quando nós recebemos uma ingratidão, nem sempre vamos acompanhar naquela mesma existência que os ingratos recebam de volta, como se fosse uma reparação, uma punição. E os espíritos explicam que a ingratidão é filha do egoísmo, porque o ingrato, na verdade, ele só cuida de si mesmo. Ele encontrará corações insensíveis, de acordo com essa justiça de Deus, tais como o seu próprio coração, e muitos espíritos que são mais evoluídos que nós, que são melhores do que nós, incluindo o próprio Mestre Jesus, foram tratados com extrema ingratidão. Então, a nossa evolução moral, ela não nos garante a inexistência de convívio com ingratos, mas nos tornará cada vez mais misericordiosos para com a ingratidão alheia. Então, nós haveremos de conquistar a evolução superando as provas com a nossa perseverança na prática do bem. Questão seguinte, 938, foi formulada da seguinte maneira:
As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Resposta: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, a lei de Deus, como já o afirmamos várias vezes nesta série, providencia a justiça perfeita, e o resultado dessa sua ação não pode sempre acontecer na mesma existência. A evolução moral é um esforço individual de cada um de nós. Podemos contar com a ajuda de alguém, muitas vezes, de familiares, de amigos, nesse caminho evolutivo, mas nós não podemos ficar à mercê de outras pessoas. Devemos desenvolver as nossas virtudes por nosso próprio esforço, com o nosso próprio trabalho, com a nossa disciplina, com a nossa perseverança, com as nossas boas intenções, visando essa felicidade que é poder cumprir a lei de Deus, independente dos obstáculos que encontremos pela frente. O que importa, na verdade, portanto, é o bem que nós fizermos, e não se o ingrato deixou de fazê-lo. Isso vai ser problema que ele terá de responder perante Deus. Então, sobre isso, nós sabemos que cada um que comete um equívoco para conosco terá de enfrentar os seus próprios desvios da moral e responder por eles dentro dessa perfeição da lei divina. A questão 938, ela tem um complemento, quando Kardec questiona o seguinte: mas isso não impede que se lhe ulcere o coração, ou seja, a vítima da ingratidão sinta o seu coração machucado, ferido. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Os espíritos responderam: pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade esta. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Então, Kardec anota, após essa resposta, que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado, que um dos maiores gozos que são concedidos para o homem na Terra é o de encontrar justamente corações com os quais eles nutra simpatias. Então a natureza lhe dá aos primórdios da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, com o vencer do caminho evolutivo, com o superar os degraus, os obstáculos, as vicissitudes da vida. E nesse mundo de felicidade, que é uma felicidade conquistada no coração de cada um, tudo é amor, tudo é benignidade, e desse gozo o egoísta ficará excluído. Então, nos torna assim evidente o fato de ser notório que a nossa fé na justiça divina e no futuro da alma pode oferecer ao homem uma plena tranquilidade de que as aparentes injustiças lhe serão recompensadas. Vamos agora adentrar um novo tema, as uniões antipáticas. É sabido que nas relações afetivas nem sempre há equilíbrio na balança dos sentimentos. Ao se unirem para um convívio em comum, duas pessoas podem sentir certa satisfação inicial, de acordo com os interesses de cada uma das partes,
para mais tarde, no entanto, se frustrarem em maior ou menor intensidade. Então vamos explorar as questões que Kardec reservou para o esclarecimento pelos espíritos superiores a respeito dessas uniões antipáticas. Se iniciam na questão 939, uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? A resposta é um pouco longa, mas devemos lê-la na sua totalidade. Então vamos lá. Os espíritos responderam: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentam um encantamento material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que, em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente, duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre, não se esqueça, de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. Essa resposta, podemos dizer, é um tema muito bem assimilado e conhecido por muitos de nós, que já amamos, que já nos unimos a outras pessoas, que tivemos experiências de relacionamentos afetivos e que às vezes nós observamos também acontecendo com amigos, com filhos, com pessoas próximas de nós, as pessoas se unirem no entusiasmo inicial por causa da atração, a atração sexual, a atração das formas, pela beleza, por interesses. Mas a vida comum, ela exige uma superação desse atrativo. É preciso incluir na vida em comum a pitada do sacrifício, do saber doar-se, do compreender, principalmente do perdoar, de não ser exigente, intolerante, ter na relação apenas uma condição egoísta que só a si mesmo deve ser satisfeitas todas as situações. Porque o doar-se é o mais importante realmente numa amizade, a compreensão, muitas vezes lidando com ingratidões, com situações que foram desfavoráveis. Aqueles que realmente nutrem a amizade, o amor pelo outro, devem superar essas situações desfavoráveis. Mas como foi esclarecido até através da própria pergunta do Kardec, muitas vezes a afeição está apenas de um dos lados, somente a afeição mais sincera, e o outro não leva, vamos dizer, no mesmo ritmo. Mas os espíritos responderam: vocês não compreendem que muitas vezes isso é uma punição, apesar de que passageira, porque essas situações estão para nós também no, vamos dizer assim, no cardápio da lei de causa e efeito, no menu, nas opções das reparações. Convivemos com pessoas que não nos são simpáticas e que não nutrem por nós o mesmo nível de afeto.
Assim, nós devemos, ao estudar essas questões pelo Espiritismo, procurar fazer a nossa parte e compreender mais, tolerar mais, perdoar mais, para que nós cumpramos as nossas próprias obrigações com vistas a atender à lei divina e a encontrar a felicidade em nós mesmos, justamente por estarmos quites com as nossas próprias responsabilidades. A questão 940 foi proposta da seguinte forma: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? A resposta: amaríssimos, com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Portanto, duas pessoas que se detestam não são necessariamente obrigadas a conviver. Entretanto, é preciso que nós façamos as seguintes ponderações: a intolerância é minha? Estou sendo egoísta, ambicioso, orgulhoso? Que posso eu fazer para tentar melhorar o convívio? Fiz já realmente todas as tentativas sob a minha responsabilidade? Quais seriam as consequências de uma separação, seja no convívio conjugal, na amizade, nas relações entre parentes, no trabalho, qual a consequência de um rompimento de uma amizade? Nós precisamos pensar muito sobre isso para tentarmos, dentro das nossas possibilidades, aumentar os laços de empatia, desfazer os de antipatia, resolver as coisas no campo das reconciliações, porque, se for para nós realmente uma prova, nós estaremos em melhor situação se procurarmos vencê-la. Não partimos logo para um rompimento, que é o mais fácil, né, de acontecer, que para nós fica mais simples, é uma fuga do problema. Então nós rompemos a relação e pronto. Mas, na verdade, esta autoanálise, o que eu poderia fazer, como é que eu estou me sentindo em relação à situação, eu consigo superar isso, posso fazer mais, é muito importante para a nossa própria felicidade futura. Nessa questão, Kardec colocou um complemento, que é o seguinte: mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? A resposta: há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, pela resposta dos espíritos, nota-se claramente como é importante a fé na nossa vida e nas recompensas futuras, porque lembremos que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Então não são essas palavras vazias, são palavras cheias de sabedoria. Todos nós experimentamos a ingratidão durante a vida, em menor ou maior proporção. E mesmo aquelas mais pequeninas, elas muitas vezes nos incomodam bastante. Mas é justamente suportando-as que nós devemos nos preparar para as ingratidões maiores, para as decepções maiores, segundo a cartilha do Mestre Jesus. O espírito Neio Lúcio ditou ao médium Francisco Cândido Xavier a obra Jesus no Lar, em cujo capítulo 6 registrou o seguinte pensamento: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra
são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo todo transforma. Então, essas pessoas difíceis, que nós julgamos difíceis, as situações indigestas que são colocadas adiante de nós, funcionam como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Se nós pudermos fazer uma analogia, digamos que sejam golpes que nós sofremos como se fôssemos pedra bruta e estamos nos transformando numa estátua formosa. Então é preciso realmente que esses golpes aconteçam para que a forma se torne mais bela. Nas nossas questões morais, isso vai ter extrema validade, porque é preciso realmente que nós caminhemos na direção de aprender a praticar o amor, a caridade, o perdão, a tolerância, compreender as ingratidões e todas as decepções da vida. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual. Vamos analisar a partir de agora duas questões propostas por Kardec relacionadas com temor da morte. A morte é causa de aflição por diversos motivos, mas em grande parte em razão da ignorância com relação à compreensão do homem em relação à trajetória evolutiva do espírito e ao futuro da alma. E a morte é tratada de formas diferenciadas nas várias civilizações da Terra, mas sem dúvida ela faz parte das provações terrenas. A questão 941 foi proposta da seguinte maneira: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Resposta: falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor, e a caridade a cuja lei obedece lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Portanto, a alma, constantemente preocupada e angustiada com as vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte assusta porque um homem duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Portanto, o temor da morte está intimamente relacionado à falta de fé e compreensão da trajetória espiritual para o além-túmulo, da nossa incompreensão do mecanismo da lei de causa e efeito, dessas questões como foram colocadas pelos espíritos, das impressões que são passadas para nós outros quando crianças em relação a onde a nossa alma vai habitar após viver
o período no corpo físico, essas questões das penas eternas. Então, tudo isso provoca uma grande angústia nos nossos corações, angústia essa que o Espiritismo auxilia a dissipar quando esclarece que o futuro da alma é bem diferente de ir para esses lugares fixos, como céu, inferno, purgatório, mas que todos nós teremos direitos àquilo a que fizermos jus, pela forma como nós nos comportarmos em nossa existência material. Então, procurar esse esclarecimento nos ajuda a ter mais esperança, melhor compreensão dos mecanismos divinos, aquilo que nos reserva para mais tarde, e nós, vivendo a vida moral, como explicou aqui o Kardec, seremos muito mais imunes a essas questões do que se nós ficarmos simplesmente com preocupações materiais que vai nos enceguecer para a vida espiritual e para as suas possibilidades. Na questão 942, Kardec indagou: pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar sua desgraça? Resposta dos Espíritos: há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Pela resposta dos Espíritos, nós percebemos claramente que muitas vezes acontece dessa forma mesmo. Nós preferimos, para manter a nossa vida do jeito que está, confortavelmente, para as nossas próprias conveniências, até nas nossas relações com as outras pessoas, nós preferimos evitar as mudanças, não mudar o nosso comportamento. Então nós passamos a agir dessa forma. É o doente que não quer tomar o remédio, porque ele acredita que sem o remédio ele vai dar conta do recado. Mas continua, como foi dito aí, apanhando indigestões, ou seja, se submetendo a equívocos diante da lei de Deus e estabelecendo para si mesmo um futuro que não será favorável. Então, no julgamento de cada um de nós, influi essa nossa capacidade de raciocinar, de discernir, mas também vem esse apelo das conveniências. E, em muitos casos, nós preferimos as situações que impliquem realmente conforto, para que não seja necessário abrir mão de privações ou de mudanças de comportamento, ou mesmo expor novas ideias nossas que poderão chocar amigos e familiares. Na última parte de Penas e Gozos Terrenos, percorreremos a seguir o tópico Desgosto da Vida, Suicídio. Sendo a vida o nosso bem mais precioso, que nós recebemos de Deus, nosso Pai eterno, a incompreensão ou não aceitação dos percalços que surgem pela caminhada são fatores que muito negativamente influenciam o estado de espírito, provocando muitas vezes a depressão ou as ideias suicidas. Faz-se, portanto, necessário analisar as circunstâncias sob a luz do ensino dos espíritos superiores, e é o que faremos a partir de agora. Questão 943. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, os termos utilizados pelos espíritos superiores, ociosidade, falta de fé, saciedade, denotam escassez de esforço para aprender, raciocinar, superar-se. O tempo passa vazio para a criatura que se comporta assim, sem utilizar
o tempo para aprender, crescer intelectualmente e espiritualmente. Ao contrário, os que se apegam a algum tipo de trabalho útil edificam a fé em si mesmos, se valorizam e assim criam bases para prosseguir após as tormentas da vida. Questão 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Então, os espíritos fazem uma distinção entre o suicídio planejado, voluntário, e aquele impulsivo, no momento de loucura, um momento de falta de tirocínio, falta de discernimento da pessoa que comete aquela ação para julgar as suas consequências. Naturalmente, a ignorância dos mecanismos da lei de Deus podem também contribuir para o suicídio lento e inconsciente. Por exemplo, consumo de substâncias que destroem o próprio corpo, ou hábitos que destroem o próprio corpo apenas por prazer, não para uma finalidade útil de trabalho, mas para satisfação íntima no campo material, campo das paixões. Então, essa morte paulatina do corpo por esses abusos é considerado, perante a lei de Deus, um suicídio lento. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Os espíritos responderam: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, a resposta vem a reforçar o que dissemos, que a dedicação ao trabalho ocupa a mente, dignifica o homem perante a sociedade e perante a si mesmo. Quando o homem fica sem esses anseios, sem essas propostas para si mesmo, sem se sentir valorizado, ele pode realmente entrar no momento de depressão, no momento de se sentir vazio diante da vida, achar que a alternativa é o autoextermínio, né? É a própria exterminação. Na questão 946, Kardec perguntou: e do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Portanto, a nossa prova é justamente suportar as nossas tribulações sem nos queixarmos. É daí que virá o mérito para o nosso espírito. Se nós permanecemos na queixa e ainda utilizamos meios para fugir dos problemas, meios ilícitos, principalmente esse do suicídio, onde muitas vezes, pelo egoísmo, nós apagamos a luz, vamos dizer assim, mas e as pessoas que nos cercam? Como elas ficarão afetadas por aquilo? Filhos, cônjuges, às vezes os pais, os vizinhos, amigos. Então, toda essa repercussão, ela vai agregar na reparação que nós teremos de fazer, ou seja, vai aumentar a intensidade da falta, como mencionamos, e nós teremos de responder por isso também. Kardec propôs um complemento para essa pergunta, da seguinte forma: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Os espíritos responderam: esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Portanto, a culpabilidade, ela nem sempre se limita
ao suicida, mas também a todos os envolvidos na questão, aqueles que deixaram de lhe prestar apoio, fecharam olhos e ouvidos aos seus apelos, aos seus tormentos, que muitas vezes esse suicida pode ter compartilhado seus problemas com pessoas que poderiam tê-lo ajudado. Então, quando ficamos indiferentes a isso, nós vamos agregando culpa para as nossas ações. E muito maior a culpa daquele que incentiva a pessoa a cometer o ato suicida. Aí realmente a coisa fica muito pior. A questão seguinte, ela vai esclarecer ainda mais esse assunto. É a 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Resposta: é um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que lhe teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Portanto, a despeito da influência das pessoas para o ato suicida, negando ajuda material, psicológica, espiritual, seja lá o que for, a despeito disso, o que comete o ato não vai ficar isento da justiça de Deus se outras pessoas lhe faltarem com ele. O nível de culpa própria do suicida vai continuar sendo avaliado, porque a justiça divina é perfeita. Então, Deus irá avaliar através da sua lei, a lei de causa e efeito, até que ponto faltou ao suicida forças para ele repelir aquela ideia, para ele superar os seus problemas, para não fugir aos problemas, para suportá-los. Tudo isso será levado em conta. Questão 948. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Resposta: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Portanto, estamos nos referindo a dois tipos de falta. Uma falta cometida perante a lei, para a qual o espírito se envergonha, e depois a fuga dele buscando o suicídio, tirar a própria vida, achando que isso realmente vai resolver a sua situação. Então é preciso que haja, na verdade, a humildade de reconhecer o erro, porque isso seria conveniente ao espírito. O arrependimento, a mudança de atitude, de comportamento em relação à falta cometida. E não simplesmente manter-se envergonhado e apelar para o suicídio. Questão 950. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Resposta: outra loucura. Que faça o bem e mais cedo estará lá de chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida, a que pôs termo, sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Portanto, acreditar que tirando a própria vida vai fazer com que se chegue mais rápido a uma vida melhor, o vida melhor já é uma crença infantil, porque é preciso compreender o que implica ter uma vida melhor. Não a ideia de um paraíso fácil. A vida melhor é quando nós cumprimos os próprios deveres, as nossas responsabilidades perante a família, o trabalho, todas as pessoas com as quais nós convivemos. Então, um ato cometido dessa forma, em vez de fazer com que o espírito chegue a uma vida melhor, vai retardar essa situação, porque ele vai ter que, em reencarnações futuras, concluir aquilo que ele deixou de fazer naquela existência, concluir a sua missão, ou naturalmente só vai atrasar o seu processo evolutivo. Na questão 951,
nós encontramos a seguinte indagação: não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Os espíritos responderam: isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado esse sacrifício se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que ele diminui o valor aos olhos de Deus. Então Kardec completa essa resposta dos espíritos com uma observação. Ele diz que todo sacrifício que o homem faça à custa da sua própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque resulta da prática da lei de caridade. Mas sendo a vida um bem terreno, a que maior apreço dá ao homem, não comete atentado o que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes. Cumpre um sacrifício, mas antes de o cumprir, deve refletir sobre se sua vida não seria mais útil do que sua morte. Portanto, a nossa intenção, se é realmente sacrificial, eu me prejudico para auxiliar o semelhante, um parente, um filho, uma pessoa muito próxima, então será meritório, mesmo que seja o suicídio. Mas se tiver um pensamento oculto, como diz os espíritos, por detrás, aquilo for apenas uma capa, não for a verdade absoluta, então o nosso valor será realmente diminuído diante de Deus e haveremos de responder por isso. A questão 952 traz a seguinte indagação: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Resposta: é um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. Nós sabemos perfeitamente as dificuldades pelas quais passamos quando temos de nos privar de certos alimentos, de algo que nos agrada, para atender a uma dieta que a medicina pode nos recomendar, a boa nutrição. Assim como sabemos que o consumo de drogas pesadas vai causar em nós a necessidade de um esforço muito maior para nos livrarmos delas. Mas aí que está. Se não é feito esse esforço, vai haver uma culpabilidade pela fraqueza moral. E se nós nos deixamos levar a ponto do nosso corpo perecer pelo abuso das substâncias, estaremos nos caminhando para um suicídio lento, então por isso haverá a duplicidade da culpa. Kardec propôs um complemento à questão 952. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? Resposta: é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, por isso as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Então, o ato cometido impensadamente, ele terá menores consequências do que o ato sobre o qual houve tempo de lhe associar a estratégia, o pensamento. A pessoa com desespero, ela tem tempo de refletir sobre a sua situação. Aquele que entra numa loucura provisória, algo impulsivo, ele vai cometer o ato também, mas o peso diante da lei de Deus será diferente na balança da justiça divina. Questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível,
será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Portanto, eis mais uma razão para que, por meio do esclarecimento e do raciocínio, fortaleçamos a nossa fé. E sempre que solicitados, auxiliemos com o nosso conhecimento espírita a consolar o nosso próximo. Ou seja, nada de abreviar a própria vida para evitar o sofrimento. Deus coloca diante de nós a dor e o sofrimento porque faz parte justamente do nosso processo de reparação. Quando nós interrompemos isso antes da hora, fica faltando aquele complemento, vamos ter que arcar com isso em existência posterior. Apesar da clareza da resposta dos espíritos, Kardec insistiu com uma questão complementar. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Os espíritos responderam: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Então o Kardec insistiu e os espíritos foram claros. Não é lícito abreviar intencionalmente o tempo de vida, mesmo diante da morte inevitável. E o Kardec veio com mais outro complemento. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Resposta: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Questão 954. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Resposta: não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então a imprudência, ela pode estar associada a um desequilíbrio momentâneo. Por exemplo, uma pessoa está alcoolizada, ela pode, impensadamente, sem ter tido intenção, ferir-se e chegar até a falecer, ao falecimento do corpo físico. Então, a lei vai julgar exatamente essas situações. Se houve intenção na imprudência de se expor a um risco desnecessariamente, ou se foi de uma forma menos consciente, por exemplo, nesse caso que nós mencionamos. Questão 956. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Os espíritos responderam: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem de sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. Então, a decepção dupla. Além de não conseguirem se aproximar daqueles que estavam saudosos, vamos deixar essa vida para nos encontrarmos com aquele que eu tanto amo, que partiu na nossa frente. O que vai acontecer? Além de não haver permissão para encontrá-los, vão ter que passar pelo próprio sofrimento da reparação pelo suicídio e a manutenção de um afastamento em relação à pessoa querida por um tempo muito maior. E a questão seguinte e última que nós vamos abordar neste episódio, a questão número 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Resposta: muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que os produziram. Há, porém, uma consequência
a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, naturalmente, as situações de cada suicida será avaliada pela justiça de Deus de uma forma individual em cada situação, havendo maior ou menor intensidade das reparações àquela falta para cada caso. O que os espíritos consideraram ser um ponto comum aqui é o desapontamento. Qual o desapontamento? De achar que se ia conquistar uma situação de maior conforto, fuga dos problemas, encontrar com uma pessoa querida, apagar a luz, acabar com tudo de uma hora para outra, quando nada disso acontece. E a pessoa se vê diante de si própria numa condição muito pior do que estava, e a depender da situação, o sofrimento poderá ser bastante longo. Muito bem, meus irmãos, assim encerramos neste episódio a análise completa das penas e gozos terrenos. Nós agradecemos de coração a sua audiência, a sua atenção, e que a paz esteja com todos nós.